Olá, seja bem-vindo. 6 de abril, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h02 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de Jacareí, Leia Zácaro, para conversarmos sobre o Abril Grená e a conscientização e importância da saúde bucal. Você pode participar enviando suas perguntas por meio das redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Leia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, falando da nossa campanha, o Abril Grená. O Abril Grená foi um projeto que começou no CORE, que é o Conselho das Regionais da PCD do Estado de São Paulo todo, né? Então, nosso colega Marcelo Ribeiro, de Jabuticabal, ele deu a ideia de a gente fazer uma campanha de promoção de saúde bucal. Eu tive a grata honra de escrever o projeto e a gente apresentou em 2019 aqui para a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, se tornou lei municipal, foi o primeiro município a ter essa campanha regulamentada em lei e se expandiu para várias cidades do estado de São Paulo e hoje está tramitando na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, para se tornar um projeto de lei estadual, né? Aliás, se tornar uma lei estadual, né? E qual que é o principal objetivo do Abril Grená? E a cor já vem, a cor Grená, que é a cor da odonto também, né? O Grená é uma campanha de mês, como a gente já tem o Outubro Rosa, né? O Novembro Azul, né? A ideia foi a gente marcar um mês para lembrar fomentar, né, ações de saúde bucal que promovam ações que protejam as pessoas, né, promovam, né, a saúde bucal combatendo as doenças bucais através de informações, ações efetivas que a gente realiza nas escolas, né, com escovação de dente, trabalhando nas mídias sociais, passando informação. Léa, como você comentou, Jacareí foi uma das pioneiras, né? Qual que é o impacto disso para a nossa cidade? Eu penso assim, tudo que a gente trabalha, né, Duda, em prevenção, né, é muito importante. Então, muitas vezes a pessoa não tem a noção da doença, né? Então, quando você pode prevenir a doença, é muito melhor, porque você pode ter uma saúde efetiva, né, e evitar um problema maior. Porque tudo que se refere à doença torna-se tudo mais difícil, mais caro. Então, é muito mais barato e mais fácil você prevenir a doença. E qual que foi esse processo para se tornar um projeto de lei também? Aqui a gente foi convidado pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal, as entidades, né? Na época eu não era presidente, era a doutora Lucila Ferreira, que era presidente, eu também participava da diretoria, eu vim representando o CORE, né, Conselho das Regionais, e o Dr. Silvio Sequeto, que é o presidente da ABCD, Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, que é vinculado à PCD, veio também. Foi uma reunião muito produtiva, muito frutífera, né? Porque foi uma sementinha, né, Duda? Foi uma sementinha que, na época, a comissão era três vereadores, né, que faziam parte da comissão. E eles compraram a ideia, né, de levar isso para a Câmara Municipal e hoje é uma lei municipal aqui em vários municípios do estado de São Paulo, né, e a gente está alcançando o estado de São Paulo inteiro. Como você falou, já chegou em outros municípios, né? Como que você vê esse crescimento? Hoje em dia, vários municípios abraçaram a Abril Grená. Isso, Inclusive, a gente está tendo... a gente tem vários municípios que estão fazendo um trabalho muito grande, sabe? A gente tem caminhadas em Marília, em Indaiatuba, sabe? Está sendo assim, muito efetivo assim, a ação dos profissionais, dos cirurgiões dentistas, suas associações, né? E não é uma coisa só da associação, porque como se torna uma lei, qualquer entidade, né, pode fazer a sua parte e contribuir também com a campanha. Como você falou, é uma campanha aberta, né? Várias entidades participam também. Isso, a gente tem feito agora também ações conjuntas com a Uniodonto, né, com uma cooperativa. Legal. Então, a ideia é a gente somar forças, né, com as entidades, fazer parcerias para que cada vez mais essas ações cresçam e cheguem a população tenha mais conhecimento e possa usufruir, né,
desse conhecimento para se prevenir. E como que vai funcionar essas ações aqui em Jacareí nesse mês? É. Tem tipos de ações? Isso. A gente está focando no trabalho em mídias, né, para levar informação. E estamos fazendo também campanhas em escolas, onde a gente faz a palestra, normalmente palestras lúdicas, com teatro de fantoche, né? Que a gente tem trabalhado bastante com criança bem pequenininha. E tem uma maneira da gente chamar atenção. E é até bem interessante, porque quando a gente comecei a trabalhar muito com criança pequena, dá a impressão que a criança ela não consegue absorver a informação que a gente está passando, né? E é uma coisa totalmente errada, porque a criança ela absorve o conhecimento desde pequenininha. Aí ela chega pra gente e fala, tia, eu vou escovar meu dente para sempre, né? Você vê uma pessoa pequenininha, né? Você fala, não vai entender. Mas a gente faz ações lúdicas, o teatro fantoche ajuda bastante, brinca bastante, e nessa brincadeira vai aprendendo. E depois a gente consegue os kits, né? Por doação de kit de escova e pasta de dente, creme dental, e a gente faz a escovação com as crianças. É um momento muito gostoso, sabe? É muito satisfatório você trabalhar com criança e trabalhar na prevenção. E como que funciona a escolha dessas escolas? A gente tem alguns contatos, né? Conversa com algumas diretoras que abraçam o projeto, né? Então a gente já está retornando este ano, né? E é muito bom a gente poder compartilhar essa vontade de cuidar e ser bem recebido, né, pelas diretoras e querer que a gente desenvolveu o trabalho lá também através de dentistas voluntários que vão fazer esse trabalho com as crianças. E quando falamos de criança também, né, é legal que as crianças são multiplicadoras, né? As crianças levam para casa, para os amigos também falam sobre essa importância, né? Começa desde pequenininho. É muito interessante porque daí elas querem que mostrar para os pais, né? E é muito interessante também quando o hábito, né, da higiene bucal, não sei se você já teve essa experiência, mas se você escova o dente perto de uma criança, a criança quer escovar o dente também, né? Então, é muito importante os pais demonstrarem um bom hábito de escovação para as crianças, né? Que atrai. Mas nesse caso, às vezes, é o contrário, né? A criança chega tão motivada em casa porque ela fez uma atividade coletiva, quando você faz alguma atividade coletiva, chama mais atenção, impacta mais, né? Então ela quer chegar, ela quer contar que ela escovou, como é que escova, né? Então é muito bom isso aí, porque os pais também ficam motivados, né? Você comentou, ela quer saber como é que escova. Essa é uma parte que pega bastante, né? Os pais também devem ensinar as crianças a escovar o dente da forma correta, né? Como ensinar? Como fazer isso com a criança? A criança, como eu te disse, é motivacional, né? O hábito, ele é criado, ele é gerado. Então, tem que ser repetitivo e a partir do momento que você cria o hábito, você não consegue mais deixar de fazer aquilo, né? Então, tem que ter um cuidado, principalmente com criança, porque ela tem que ter uma escova de dente compatível, né? Uma escova de dente pequena, com o tamanho da sua boca, né? E tem que ser uma escova individual, né? Tem que ter um cuidado, né? Uma casa que tem muitos filhos, né? Tem que ter esse cuidado de ter essa separação para cada um usar a sua própria escova, né? Então, e tem que ter um cuidado também com o uso da pasta de dente, né? Creme dental não é um produto para ser manipulado por criança. O adulto tem que colocar essa pasta na escova, né? Porque você imagina, ainda mais essas pastas de dente que tem gostinho, tem cheirinho, a criança vai engolir, né? Então, tem que ter esse cuidado. Quando colocar na escova de dente, tem que ser um pouquinho, um grãozinho de arroz, é bem pouquinho, de preferência entre as cerdas, né? E ensinar os movimentos. A gente tem uma técnica de brincadeira que ensina os 4 movimentos e memoriza, né? Primeiro movimento, segundo movimento. Então, a gente faz uma sequência para a criança não esquecer as partes do dente que tem que escovar. E muitos pais ficam na dúvida também de quando levar a criança no dentista. Tem uma idade específica para levar a criança pela primeira vez? Na verdade, né, o trabalho deve começar na gestação com a mãe, né? Já ter informação com a mãe, explicar os cuidados que a própria mãe precisa ter com a sua própria higiene, né? E já desde aqui em Jacareí nós temos a clínica, temos bebê clínica, temos a parte específica no CEL, que faz o atendimento bebê clínica, e tem nas unidades de saúde. Quando eu trabalhei na prefeitura, né, que eu fui dentista por 32 anos, a gente fazia esse trabalho, né,
conversar com os pais, depois a gente efetivamente, às vezes a criança não tem dente, mas você já ensina a limpar a gengiva, a língua, então você já vai mostrando para a mãe o cuidado, e quando já vem os primeiros dentes, fazer um acompanhamento até os 4 anos de idade, né? E muito interessante, porque essas crianças não tinham cárie, né? Porque tinha um acompanhamento precoce, e concluiu até 4 anos o programa sem cáries, né? Que é esse que é o nosso objetivo, é a prevenção e evitar o problema. Se aparecesse alguma coisa, também a gente já fazia um tratamento precoce, né? Rápido, para não deixar a doença evoluir. A prevenção sempre é o melhor... É o melhor remédio. É o melhor remédio para tudo, né? Para todas as doenças. Para todas, é verdade. Assim como a saúde da nossa boca também. E aí você pega uma criança dessa, que não vai ter problema, que já aprendeu a escovar o dente, a probabilidade dela ter uma cárie no futuro é muito baixa, né? Porque ela já aprendeu a cuidar. Então, o cuidado que é importante, aprender a escovar direitinho, né? Ter os hábitos preventivos corretos, né? E vai ter uma saúde bucal maravilhosa, né? Perfeito, Léa. Peço licença a você, já voltamos a conversar. A gente fala agora sobre os tutores de cães e gatos aqui de Jacareí, que já podem se organizar para vacinação antirrábica dos pets. O agendamento é feito de forma online e gratuita. Veja como funciona na reportagem. Quem tem cachorro ou gato em casa já pode se programar para vacinação antirrábica em Jacareí. A imunização é destinada a animais a partir dos 4 meses de idade. E o agendamento pode ser feito pelo Feste Cidadão, onde o tutor escolhe a data e os locais disponíveis para levar o seu pet. A gente percebeu que os números comparados de 25 com 24, houve uma queda na vacinação antirrábica. Então isso nos fez pensar em estratégias de como trazer essa população para vacinar seu pet. Então, uma das ideias foi ampliar o número de postos de vacinação, então de 4 para 7, e também a gente criou no aplicativo Feste Cidadão uma bolachinha Vacine Seu Pet. Lá tem todas as informações de locais e você faz o seu agendamento, né, para vacinar o seu pet do coração, né? Então isso faz parte, né, desse processo de melhoria para aí a gente alavancar o número de vacinados. A plataforma está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Depois de instalar, o usuário faz um cadastro simples e acessa a opção Vacine Seu Pet para agendar o atendimento. No dia da vacinação, é preciso ter alguns cuidados para garantir a segurança de todos. Os cães devem comparecer com guia e coleira. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte. Se possível, leve a carteira de vacinação do seu animal. Caso não consiga fazer o agendamento pelo aplicativo, é só fazer presencialmente em uma unidade de saúde mais próxima. O aplicativo é uma ferramenta bem simples, né? Então é o Feste Cidadão que já tem, vamos dizer assim, dados de saúde do cidadão, e ali a gente incluiu então essa bolachinha, Vacine Seu Pet. Lá você pode acessar, você vai entrar nesse link, vai ter algumas orientações, principalmente idade, né? 4 meses ou mais do animal, não tá prenho, né? Tá em boas condições de saúde, vir com uma pessoa maior de idade para vacinar esse animal. Então tem todas as orientaçõezinhas, você aceita, né? Condiciona isso e aí você vem para o agendamento. Lá então a gente tem disponível os locais de agendamento no mês, horário, e aí você faz o agendamento e comparece no dia portando o seu animal para vacinar. A vacina protege contra a raiva, uma doença viral grave que pode ser transmitida para humanos por meio de mordidas, arranhões ou contato com animais infectados. Por isso, a recomendação é manter a vacinação dos pets sempre em dia. Comparando 24 com 25, a gente teve uma queda aí de mais ou menos 25% no número de animais vacinados. Então, por isso que a gente teve essa estratégia do aplicativo, que inaugurou em setembro de 2025, e a gente espera, então, alavancar esse número de vacinados. A programação da vacinação antirrábica acontece ao longo do ano. Para acompanhar as datas e garantir o agendamento, basta acessar o Feste Cidadão. Lembrando, então, que é só acompanhar lá no aplicativo Feste Cidadão, na abinha Vacine Seu Pet, que você consegue fazer esse agendamento para o seu pet ou para o seu gatinho. E se você não conseguir fazer o agendamento pelo aplicativo, é só ir até uma rede mais próxima da sua casa. A gente volta o bate-papo com a Léa Zácaro, que é presidente da APCD aqui de Jacareí. Léa, mesmo com toda essa mobilização, né, ainda tem muita gente que não dá a devida atenção para a saúde bucal, né? O Abril Grená também fica um alerta
para o câncer bucal, né? Quais sinais precisam de atenção? Normalmente, qualquer lesão bucal que ela não regrida em 15 dias, ela tem que ser chamada a atenção, né, da pessoa, do indivíduo, para procurar um atendimento para que possa ser feito um diagnóstico, né? Porque às vezes é um machucadinho, só que ele se sara naturalmente, mas se não acontecer isso, tem um alerta para se procurar. Qualquer coisa, uma mancha, um nódulozinho, alguma coisa que apareça diferente na boca, precisa ser examinado, né? A gente tem, quando eu trabalhava na prefeitura, a gente tinha as campanhas, né? A gente tem as campanhas que vão examinar os pacientes, né? E aqueles que, após o exame, que apareceu alguma coisa, a gente caminhava para fazer um exame mais detalhado para os centros de especialidades, né? E dependendo do caso, aí você começava um tratamento efetivo da doença, né? Então, por isso é importante, porque às vezes a pessoa não vê, né? Então, o autoexame é importante, né? A pessoa notar que tem alguma coisa diferente, olhar dentro da sua boca, se sentir alguma coisa diferente, ter um alerta que tem alguma coisa que precisa ser cuidada, que precisa ser diagnosticada, né? Então, essa cultura de ver que tem alguma coisa diferente, né? É um alerta. Então, vou dar uma olhada hoje na minha boca, vou escovar o dente, mas eu vou palpar, eu vou ver, eu vou olhar no espelho, eu vou dar uma atenção especial para minha boca, né? Se a gente olhar sempre também, né? Quando tiver algo errado, a gente vai saber identificar que tem alguma coisa errada. Isso, porque você pode saber o que é normal. Você não precisa saber o diagnóstico do que é anormal, mas você sabe identificar que é alguma coisa anormal e procurar um profissional para poder dar um diagnóstico, né? Então, o câncer bucal, ele tem alguns fatores predisponentes que favorecem o aparecimento do câncer bucal, né? Que é o fumo, o uso contínuo de bebidas alcoólicas, né? Está muito vinculado também ultimamente ao HPV, porque às vezes começaram a aparecer casos de pessoas que não fumavam, não bebiam e apareciam com câncer, fizeram uma ligação da presença do HPV na boca, que também induz o aparecimento do câncer bucal. E no caso assim, de lábios, né, que fica exposto à exposição solar, né, e também pode desenvolver câncer de lábio. Então, são esses 4 fatores predisponentes que as pessoas têm que ter o cuidado, né. No caso do lábio, um protetor, né, labial, evitar o ressecamento, né, porque tudo começa assim, dá uma alteração na mucosa, né, na língua, aquele tecido, esses componentes, eles fazem uma alteração do tecido, que pode parecer uma úlcera, né, um rompimento tecidual, e ali começa um processo que vai evoluindo, né. Então, a gente tentar deixar essa estrutura o mais normal possível, né, sem a ação desses antígenos que pode causar a doença. Leia, de quanto em quanto tempo a pessoa deve passar ao dentista? Não é só quando está com uma dor, o dentista tem que... Infelizmente, né? Infelizmente, às vezes as pessoas só procuram o profissional, qualquer profissional da saúde, né? Não é só o dentista, mas qualquer profissional da saúde só quando está com problema ou quando está com uma dor, né? Então, a ideia na saúde, tanto na parte odontológica como médica, você está procurando o profissional da saúde regularmente para fazer um exame, verificar se está tudo bem, né? Se tiver, no caso do odontologia, né? Fazer uma limpeza, deixar sempre limpinho, sem a placa, sem o tato, receber as orientações do dentista. Se tiver algum problema, já fazer um tratamento rápido, né? Para não deixar evolução. E não deixar também, às vezes no caso que a pessoa vem com muita dor, né? Às vezes já não dá mais para salvar aquele dente. Às vezes dá para fazer um tratamento de canal para manter o dente, às vezes não dá, já tem que fazer uma extração, depois fazer uma reabilitação. Então é triste, né? Você acaba... E às vezes na boca, eu não sei também, sabe, Duda? Porque às vezes tem tanto dente, né? Que a gente pode ter uma dentição completa com terceiros molares, a gente tem 32 dentes, né? Então eu não sei se a pessoa
pensa assim, eu tenho muito, né? Se perder um, né? Mas é uma ideia errada, né? Que a pessoa tem, né? Porque às vezes aparece um machucado em algum lugar do corpo, a pessoa se atém mais, eu não sei se é porque não visualiza, né? Na boca é meio difícil de visualizar. E a pessoa vai deixando, né? E a doença vai evoluindo. Então, é bem complicado isso. E não é só criança também que deve fazer uma escovação, que deve aprender a escovar o dente também. Tem adulto que não sabe escovar o dente, escova com força, não faz o uso do fio dental também. A escovação, eu costumo dizer que, ó, às vezes, hoje em dia tem muito caso de retração gengival, né? Porque tem gente também que é o oposto também. Às vezes escova demais, escova com muita força. Às vezes não escova com a escova macia, adequada, né? Usa uma escova dura, porque eu vou usar uma escova dura, as cerdas duras, porque limpa melhor, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem uma estrutura, que é o esmalte, que é uma estrutura dura, que ela reveste a coroa do dente, mas nós temos a raiz, que é uma estrutura que foi projetada para ficar dentro do osso, coberto pela gengiva. Então, ela não tem proteção. Ela é revestida por cimento, que é um tecido que, se você ficar abrasionando ele com uma escovação, com uma cerda dura, ele vai desgastando, vai gerando sensibilidade, um desgaste, né? Aí a pessoa vai beber uma água, vai comer alguma coisa gelada, começa a ter dor, e não é por cárie, é por exposição da dentina, por um desgaste mecânico realizado pela uma escovação incorreta, ou seja, está fazendo uma coisa boa, né? Está escovando o dente, mas está usando uma força inadequada, né? E uma escova inadequada. Então, tem que ter esses cuidados com o uso da escova e a força que está sendo usada para fazer a escovação, e também não usar uma pasta de dente abrasiva, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou ficar usando bicarbonato, né? Para limpar mais, né? Eu costumo dizer para o paciente que nem uma panela de alumínio, que você passa o bombril, ela vai brilhar. Mas ela vai brilhar por quê? Porque você está tirando o alumínio da panela, né? Então, você está desgastando o alumínio. Então, a mesma coisa é isso. Às vezes a pessoa fala, mas vai ficar mais branco. Mas você está desgastando a estrutura dental. Hoje em dia tem muita propaganda, né? Nas redes sociais, YouTube, mostrando como clarear o dente em 5 minutos. Utilizando uma pasta preta também, de carvão. Assim, a gente... esse mundo da estética, né? Hoje em dia está muito chamativo, né? Tudo envolve a estética, né? E não sou contra a estética, mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? Porque você vai usar uma pasta, às vezes, tem produtos químicos para fazer o clareamento, né? Então, tem que ter aquilo, tem que ser monitorado, né? Às vezes a pessoa quer fazer seu clareamento, né? Sem um monitoramento, sem ver primeiras condições bucais, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado, né? Eu já tive um caso de uma paciente médica, né? Que já tinha ido vários profissionais e estava com várias feridas na boca, na língua. E quando ela chegou para examinar, eu só perguntei, que pasta você está usando? E estava usando quase um ano pasta clareadora, né? Então, a pessoa tem que entender que aquilo ali é um produto químico. Então, ele causa lesões. Você imagina você usando um produto químico diariamente, né? Aí eu falei para ela, seu problema, você pode ficar tranquila, que seu problema é a pasta de dente. A pasta não é para usar eternamente. Então, a gente tem que ter os cuidados, né? Mas aquela ânsia de deixar o dente mais claro, mais limpo, né? E a própria mídia parece que faz esse chamado para o paciente. Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque não é em 5 minutos que você vai aparecer com outro dente, né? E o dente, ele tem, a gente fala o canal, né? A luz do canal, que quando o dente erupciona, esse canal ele é mais bem largo. E com o tempo, né, que a pessoa vai envelhecendo, essa luz do canal ela vai diminuindo, vai sendo depositada dentina reparativa dentro dela, né? Então, essa luz do canal diminui. Então, quando ela vai se formando, essa parede, é que nem a cor do tijolinho, seria um tijolinho mais escuro. Então, por transparência do esmalte, esse dente aparece um pouquinho mais escuro, né? Mas é uma coisa natural, né? Uma fisiológica, né? Com o passar do tempo, é uma coisa fisiológica. E hoje em dia, às vezes, a pessoa quer colocar uma lente, colocar uma clareira, colocar um negócio branco, né? Antifisiológico. Né? Não é natural, né? Não é uma coisa natural.
Perfeito, doutora. Peço licença, você já voltamos a conversar. A gente muda de assunto agora e fala do esporte aqui de Jacareí, que empatou 100 gols contra o Ecos de Suzano nesse último sábado lá no estádio municipal do Cambuzano e garantiu o Jacareí Futebol Clube na segunda fase do Paulista 4. Com o resultado, a equipe chegou aos 23 pontos e terminou a primeira fase na 7ª colocação. Na segunda fase, disputada em sistema eliminatório, o adversário será o São Caetano, que terminou na segunda posição com 29 pontos. Por ter melhor campanha, o time do ABC terá a vantagem do jogo em casa no próximo domingo, dia 12 de abril, com horário a confirmar. E 2 livros sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade foram lançados por autoras jacarienses. Um deles é destinado ao público infantil e o outro a pais e educadores. Sabe detalhes na reportagem. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, conhecido como TDAH, foi tema de 2 livros escritos por jacareienses. Um deles é da escritora Bruna Bicudo, destinado ao público infantil. É importante saber sobre os coleguinhas. Eu acho que o livro não é nem para quem tem o TDAH, é para quem convive com quem tem. E é legal você saber que às vezes o seu coleguinha ele não controla algumas atitudes do corpinho dele ou a inquietação dele. E o outro é um capítulo dentro de um livro destinado aos adultos como pais e educadores, de autoria da psicóloga Denise Siqueira. 15 anos atrás, a informação era muito precária ainda. Então, ela chegou e falou, porque meu filho não quer saber nada de nada, ele não quer estudar mesmo, eu já tentei de tudo. Então, quando eu fui convidada para participar da obra, eu pensei assim, gente, eu preciso levar conhecimento para a família. Como que é o impacto de uma criança com TDAH dentro do universo familiar? Né? Como que os pais veem isso? Como que os educadores veem isso? O TDAH atinge de 5 a 8% da população. Conviver com alguém que tem o transtorno é quase inevitável. Por isso surgiram essas iniciativas de ampliar o conhecimento para vários públicos. O TDAH é de uma criança que eu conheço também, que passa por situações que, às vezes, as pessoas ao redor, não ele, mas as pessoas ao redor se sentem incomodadas. Então, eu comecei a contar a história dele pela perspectiva dele, assim, sabe? Contando quais são as características dele e o que talvez as pessoas não percebam, que isso é característica do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E não porque ele é uma criança que não quer obedecer, que é uma criança que não quer prestar atenção, que é uma criança que está querendo quebrar as coisas ou está querendo fazer a arte. Então, está querendo incomodar ou está querendo brigar com o amiguinho. Então, eu via algumas situações que me deixava triste, eu deixava a mãe triste. Então, eu achei melhor escrever o livro para poder explanar para as pessoas que aquilo não era uma situação que a criança escolhia fazer. Mas... Então, hoje a gente tem bastante acesso à informação. Né? Então, você abre ali o seu computador, o seu celular, o acesso está ali a muita informação. Mas nem sempre a informação, né, é uma informação real, nem sempre é baseada em dados científicos. Né? Então, informação não quer dizer que, de fato, você está tendo uma fonte fidedigna ali. Então, você tem hoje uma desinformação também, ao mesmo tempo, ocorrendo junto com inúmeras fontes de informações que são sérias, né? O transtorno do déficit de atenção se caracteriza por desatenção, inquietude e impulsividade. Mas o termo ficou banalizado. Muitas pessoas se consideram distraídas ou agitadas e logo dizem, é o meu TDAH. Mas a Denise reforça que o diagnóstico só vem após uma análise longa e cuidadosa. É muito específico o trabalho e precisa ser muito cuidadoso, muito cauteloso. Né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande com essa disseminação, né, de avaliação, de laudar, porque tem que ser uma coisa muito criteriosa, muito cuidadosa, muito bem pensada, com um olhar multiprofissional.
né, olhando esse ecossistema da criança, né, ela no ambiente familiar, ela no ambiente escolar, porque eu não escolho ser hiperativa e impulsiva só em um lugar. Ah, não, lá eu vou me comportar direitinho, né? Porque se eu tenho essa hiperatividade, essa impulsividade, isso vai aparecer em vários ambientes da criança, em vários momentos, né? Se fizermos uma metáfora de uma estrada e nossos pensamentos, eu estaria na velocidade limite e você em um trânsito lento. Tem ali um funcionamento, né, biológico, né, cognitivo, que é diferente. Por isso ele tem uma dificuldade de manter-se atento, por isso ele tem uma dificuldade de levar a tarefa até o final, de se concentrar, ou, né, quando é uma hiperatividade, uma impulsividade, de parar, né, que é o freio, o controle inibitório, é o que me faz parar, pensar antes de agir. É difícil para aquela criança esse manejo comportamental porque ela tem uma disfunção do neurodesenvolvimento. Ela não é assim porque quer, e muito menos porque o pai e a mãe educam de forma errada, né? Que também vem essa culpa. Ah, eu acho que ele é assim porque eu não estou sabendo educar direito. Aonde que eu estou falhando, né? Então essa culpa também, ela é existente dentro, né, dos questionamentos do pai e da mãe. Já fiz de tudo e nada do que eu faço dá certo. Então, a intenção do texto foi, né, do capítulo do livro, foi levar conhecimento para os pais e educadores, né? Ficou com vontade de adquirir um dos livros? É só entrar em contato com o Insta da Bruna Bicudo ou da Denise Siqueira. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade e informações sobre o trabalho dos vereadores. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de quatro patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de quatro patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente ainda está aqui voltando daqui a pouco, até já. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 9ª sessão ordinária do ano. O vereador Gabriel Belém, do PSB, votou favorável ao projeto de lei de autoria de Joex Almeida, do Progressistas, que declara de utilidade pública a Associação RJC de Ecoterapia e Lazer. Confira. Vereador, eu quero rapidamente parabenizar a associação. Muito bacana o trabalho que vocês realizam. Eu tive a oportunidade de ter uma experiência com outras associações que realizavam tratamento por ecoterapia. Eu trabalhei num gabinete da LESP, da deputada Andrea Werner, que tinha essa atuação junto a pessoas com deficiência. A gente sabe o quanto a ecoterapia
é um tratamento eficaz para inúmeras deficiências, né, para pessoas com deficiência. Então, é sempre bom a gente ter aqui no nosso município também iniciativas como essa, agora podendo ser estimuladas e incentivadas pelo poder público. E o vereador Silfarne, do Cidade de Salvador, do PL, comentou sobre o projeto de lei do prefeito Celso Florencio da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica contra Mulheres. Acompanhe. Estamos aqui tomando uma decisão sobre qual cidade queremos construir. Projeto de Lei número 9 de 2026 cria a Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica. A própria Maria da Penha, símbolo nacional dessa luta, disse uma frase que precisa ser lembrado por todos nós. A violência doméstica não começa com o primeiro tapa, mas com a perda do respeito. E é exatamente por isso que este projeto é tão importante e ele não atua apenas depois da violência. Ele organiza prevenção, acolhimento, resposta rápida do poder público. Por isso, manifesta aqui o meu apoio firme à iniciativa do nosso prefeito Celso Florencio, entendendo que quando o poder público se organiza, quem ganha é a população. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos ao nosso bate-papo com a Leia Zácaro, que é presidente da APCD Jacareí. Leia, como a gente estava comentando aqui, a saúde bucal é ainda vista como secundária, né, por muitas pessoas. Hoje em dia, quais são os problemas bucais mais comuns entre a população? Nós já falamos sobre o câncer bucal, né? E nós temos 3 doenças que afetam diretamente a boca, nas suas diferentes partes, né? A cárie, que afeta a estrutura dental, o dente em si. A gengivite, que destrói a gengiva, né? Causando inflamação gengival. E a periodontite, que é uma doença que vai, além da gengiva, ela destrói o osso, que faz todo o suporte do dente, né? Então, para a gente evitar essas doenças, tem que ter uma escovação efetiva, bem feita, regularmente, né? Atentando bastante para a escovação noturna, porque quando a gente dorme, a nossa salivação reduz, né, para 1/3. Então, se você dorme com os dentes sujos, né, aquilo fica fermentando mais tempo e vão criar ácidos que vão agir na estrutura dental ou na superfície da gengiva e vão, no dente vai produzir uma descalcificação. E essa descalcificação vai destruindo a parede do dente, que ela vai se desmoronando, né? E começa um processo carioso, né? Que destrói essa parede. E essa cárie, se ela não for tratada imediatamente, né? Logo no começo, fazer uma reabilitação dessa estrutura, ela vai evoluindo, pode chegar até a polpa do dente, que é onde fica a estrutura, tem o nervo e a circulação sanguínea, né? Que o dente é um órgão vivo, né? A pessoa pensa que ele é uma pedra, mas não, ele circula sangue lá dentro. E, às vezes, a pessoa consegue fazer o tratamento de canal, que é para você fazer um tratamento no canal do dente, que é onde está essa polpa dental. Às vezes já não tem mais condição, o dente quebra e não tem mais, não dá mais suporte para fazer uma prótese ou uma restauração posteriormente. E ele tem que ser extraído, né? E acaba evoluindo para uma reabilitação depois com prótese, né? Então é uma coisa que a gente tem que evitar. Se fosse lá no comecinho tivesse sido identificada essa cárie, ela não teria evoluído desse jeito, né? A gengivite também é a mesma coisa. Essa gengiva fica inflamada, sangra, né? E pode ficar dolorido, né? E você pensa assim, a partir do momento que a gengiva sangra, do mesmo jeito que sai o sangue, toda a contaminação que está na boca entra na corrente sanguínea, né? Então, a doença anda pelo corpo, né? E a gente tem que evitar
as contaminações, porque pode parar numa válvula cardíaca, dar uma endocardite, nas articulações, pode levar um problema renal, uma glomerulonefrite, né? Então, tem que ter o cuidado. E se essa doença evolui muito, há uma perda óssea da estrutura do osso que sustenta esse dente. Então, às vezes você tem um dente rígido, um dente sem cárie, e você perde o dente porque ele não tem mais suporte ósseo, que é a periodontite, né? Então, você vê, às vezes, pacientes com 40, 45 anos, 50 anos, que chegam no consultório, que não faz acompanhamento, e o dente está perdido, não tem mais o dente bom, um dente rígido, mas não tem estrutura para segurar o dente está perdido. Novamente falando aí sobre a prevenção também, né? E o SUS tem também uma participação muito importante, né? Na saúde bucal da população. Tem atendimento no postinho, a gente leva também informação para as pessoas, né? Nas escolas, como comentamos. É muito importante o poder público, a ação do poder público, né? Através dos profissionais da Secretaria de Saúde, prestar o atendimento odontológico, trabalhar na prevenção, né, que também fazem ações de prevenção de saúde bucal, né, promove escovação também, coletiva, nas escolas também, né, e os pacientes terem acesso a esse tratamento básico na unidade de saúde, né. Então, na unidade de saúde, ela serve para fazer o atendimento básico odontológico. E daí pode ser encaminhado para o CEL para os tratamentos de especialidades, né, que seria fazer um canal, um processo de tratamento com periodontista, que é para trabalhar essa área da perda do óssea, né? Que vai perder o dente. Tem a bebê clínica, que a gente já falou, né? Então, uma cirurgia de um dente de siso, uma coisa mais complicada, uma cirurgia mais difícil, pode ser encaminhado para lá, né? Então, é muito importante a ação do poder público para levar a saúde bucal para a população. Léa, recentemente você participou de uma missão também, né? Você lidera a Associação de Dentistas do Sertão. Como que foi participar dessa missão? Olha, a gente foi para a Ilha do Marajó. Foi uma experiência muito... A gente foi em vários lugares pelo Brasil, né? E foi uma experiência muito interessante, porque cada lugar que a gente vai é bem diferente, né? Sim. E assim, a gente teve muito, assim, as condições de vida, né? Bem diferente daqui, né? Agora acabamos de falar sobre a violência, né? A violência contra a criança, contra a mulher, né? As condições de vida é bem sofrível, sabe? É bem difícil, assim. Então, quando você chega, você presta um atendimento, você dá um carinho, uma atenção, né? Um abraço, você tira a dor, né? Que é uma experiência, sabe, Duda? Quando a pessoa vem com dor, você tira aquela dor da pessoa, é tão gratificante a alegria, sabe? A gratidão que a pessoa tem por você ter cuidado dela, sabe? É muito, muito importante, né? E a gente já está, para esse ano, já estamos fomentando ações agora numa missão para o Maranhão, a gente vai voltar Acre e sul do Amazonas. Que legal, levando informação aí para o Brasil todo. Léa, peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E olha só, a gente volta a falar sobre esportes porque a Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida continua com inscrições para aulas gratuitas de futsal voltadas a crianças e adolescentes com idades entre 10 e 13 anos, lá no Parque Meia Lua. As inscrições devem ser realizadas no próprio local, nos horários das aulas, mediante a apresentação de um documento oficial com foto do aluno ou do responsável. As aulas serão realizadas de segunda, quarta e sexta-feira lá no Educa Mais do bairro, localizado na rua Joaquim Machado Gomes Sobrinho, número 151. Outras informações estão disponíveis no site da Prefeitura. E agora sobre o rugby, a advogada Jéssica Bernardino será a nova presidenta do time no biênio 2026-2028. No clube desde 2015, ela se torna a terceira mulher a ocupar o cargo. Confira detalhes na reportagem. A advogada Jéssica Bernardino foi eleita presidenta do Jacareí Rugby para o biênio 2026-2028, em assembleia realizada na sede da Secretaria Municipal de Esportes.
A nova diretora chega com a responsabilidade de manter o clube no topo da elite do rugby. Como toda organização esportiva de esporte amador no Brasil, a sustentabilidade financeira ela é um dos principais desafios. Então, a gente tem esse compromisso de organização e estruturação administrativa, comercial e financeira, né, para a manutenção dos recursos e também a manutenção da nossa estrutura física. Mas um dos principais desafios que a gente enxerga, que também é uma das nossas maiores oportunidades, é o engajamento das pessoas. Então, a gente tem como objetivo resgatar o sentimento de pertencimento, a conexão das pessoas, a conexão das gerações anteriores com as gerações atuais do clube, e a gente tem certeza que isso vai ter um resultado de sucesso dentro e fora de campo. Protagonistas dentro de campo, os jogadores passam a ter espaço também na gestão do clube, com representantes junto à diretoria. É uma exigência do Ministério do Esporte, para que as entidades esportivas elas estejam de fato, né, alinhadas com aquilo que é o escopo do atleta, né? Quais são as suas necessidades, quais são as suas prioridades. Então, a gente já tinha essa prática, passou a ser uma exigência do Ministério do Esporte também para que a gente pudesse ter a certificação e sermos aprovados, né, em projetos de lei de incentivo federal. E para a gente é muito importante ter isso, porque a diretoria ela precisa entender qual a necessidade do atleta dentro de campo, né? Seja nos treinos, seja na parte de estrutura física, na parte de estrutura técnica, quanto também além do campo, né? Na prevenção de lesões, na recuperação de lesões. Então, é muito importante para a gente ter essa representatividade por parte de quem faz, né, o jogo acontecer. Multicampeão e há mais de 15 anos no clube, Lucas Drude foi escolhido para exercer a nova função e já se mostra pronto para ser o líder dos atletas. Mas acho que a primeira necessidade que hoje o nosso clube tem, por ser o clube campeão brasileiro aí, a gente tem um campo para a gente. Acho que hoje que a prefeitura consegue ajudar a gente, tentar nos fornecer um espaço para a gente conseguir treinar e se desenvolver nós ali, do que um espaço que não tem uma infraestrutura adequada para a gente conseguir desempenhar um bom papel dentro de campo, né? E isso aí acaba ocorrendo outras coisas, como lesões, né? Por não ter um campo adequado para a gente treinar, como não ter uma estrutura médica, fisioterapia, e até o mais básico, às vezes, ataduras e tudo mais, para a gente conseguir jogar. O rugby é um esporte de contato que a gente necessita de bandagens para a gente conseguir, às vezes, entrar dentro de campo. Voluntária do clube desde 2015, Jéssica será a terceira mulher a presidir a instituição e espera conseguir ampliar o legado de conquistas dos últimos anos. Feliz que o Jacareí Rugby seja uma associação que sempre esteve aberta às mulheres ocupando espaços de liderança. Então é um compromisso, uma responsabilidade muito grande continuar o trabalho que muito bem feito pelas gestões anteriores, principalmente pela Regina, né, que esteve aí 4 mandatos à frente do Jacareí Rugby. E o que a torcida pode esperar é uma presidência que promove a participação. A gente quer que todos façam parte dessa comunidade. A gente acredita que o Jacareí Rugby é mais do que um clube, é uma família. Então, para a gente é muito importante o envolvimento, né, não só dos atletas, dos seus familiares, dos profissionais, mas também de toda a comunidade jacareense, de toda a torcida. E a nossa gestão está sempre de portas abertas para ouvir, atender e buscar aí novas ideias, novos projetos e tornar o Jacareí Rugby ainda maior. Jacareí Rugby sempre representando muito bem a nossa cidade, né? A gente volta a começar com a Leia Zácaro, que é presidente da APCD aqui de Jacareí. Leia, já estamos indo no finalzinho do nosso bate-papo. Queria que você deixasse os contatos, principalmente, né, do Dentistas no Sertão, que você comentou da associação também. Quem quiser seguir a gente, as nossas aventuras aí pelo Brasil, áreas remotas do Brasil, né? É Dentistas no Sertão, no Instagram e no Facebook. E também deixar o recado para quem só vai no dentista quando sente aquela dor, como a gente comentou no programa hoje, sempre prezar pela prevenção, né? Isso. Alertar as pessoas, já que a gente está na campanha Abril Grená, fazer um autoexame, né? Vai no espelho, abre a boca, olha a sua língua, a sua bochecha, olha os seus dentes, palpa, faz uma palpação, vê se não tem nada diferente. Se diagnosticar, vê alguma coisa que há mais de 15 dias e não passa, procura um profissional, cirurgião dentista, para fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico, né? Fazer escovação bem feita, após todas as refeições, caprichar na escovação noturna, né? Só não com força.
usar o fio dental, né? Uma escova de dente compatível com o tamanho da sua boca, com as cerdas macias, né? Um creme dental também que não seja agressivo, né? Da sua boca. Então, ter esses cuidados básicos, né? Cuidar da sua alimentação, principalmente, né? Porque se você tem uma alimentação com muito açúcar, né? Esse açúcar vai favorecer o aparecimento de bactérias que vão fermentar e começar todo esse processo. Então, a alimentação também está intimamente ligada à prevenção de doenças bucais. Vamos cuidar da nossa boca, né? Porque não é só da nossa autoestima que estamos falando, né? Muito mais do que isso. E saúde, para a gente viver bem, né? Viver completamente saudável, não só no nosso físico, no nosso espírito, né? E na nossa mente, né? É um conjunto de coisas que a gente tem que fazer para ter uma saúde completa. E a saúde começa pela boca. Léia, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigada, Duda. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!